Oi, pessoal. Essa é a aula 2 de Química Orgânica. Ela vai nos trazer informações sobre a classificação das cadeias carbônicas. Na aula anterior, a gente viu um pouquinho do que é a química orgânica, qual o seu objeto de estudo, ou seja, o carbono, e bem como a classificação do carbono e suas características. Fizemos algumas questões de concursos e percebemos como isso cai. Agora, o intuito é dar um passo adiante. A gente vai analisar, com base no terceiro postulado de Cooper e Kekulé, aquele que diz que os carbonos formam longas e estáveis cadeias, a gente vai analisar como é que se classificam essas cadeias, tá? E como isso é cobrado em concursos e vestibulares, tá? É importante, a gente não pode esquecer que isso é o início, tá? Mas, olha só, de modo geral, é no início que está a resposta das questões estão as respostas das questões mais complexas. Por isso que não adianta você ir na pressa, tá? Eu já andei muito dando aula em um monte de canto, e o que é que eu percebo? Normalmente o aluno, ele começa muito motivado e aí ele quer morder as questões mais difíceis. Por quê? Por quê? Gente, um conselho que eu te dou, tá? Vai com um pouquinho de calma, procura construir tua base, principalmente em ciências, que são ciências um pouco mais complexas, pelo menos as pessoas acham isso, tá? Nem é, tá? Mas, por achar, vamos assim dizer, vai com calma, vai construindo o teu conhecimento de maneira basilar. Olha só, química orgânica, química dos compostos de carbono, entende o carbono, tá? Agora, o carbono forma longas e estáveis cadeias. O que é que a gente vai entender agora? Como é que estão postas essas longas e estáveis cadeias, tá? Como é que eu classifico essas longas e estáveis cadeias? Aí eu vou ver o que é que ele vai perguntar e como ele vai perguntar. Porque aí eu vou ficar com conhecimento bem sedimentado, para depois eu entender o que é um sítio ativo numa cadeia carbônica, para depois eu entender como é que vai se dar a quebra daquele sítio ativo e, posteriormente, a sua reação, bem como a consecução dessa reação, quais os produtos formados. Não adianta eu querer ir para o produto formado de saída, porque eu vou me dar mal. Eu não vou entender. Não é de trás para frente, é de frente para trás. Olha só, a gente tem que o quê? A gente tem que buscar essa informação. A gente tem que buscar essa informação embaixo, tá? E sair crescendo com ela. Ó, é daqui, de onde eu estou, para cima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos crescendo. Hoje, classificação de cadeia carbônica, tá bom? Vocês vão entender nessa aula 2 como isso se dá. Olha, presta atenção no que a gente vai fazer agora. Tudo isso a gente viu, agora a gente vai para cá, ó, cadeias carbônicas. Vejam, uma cadeia carbônica, ela pode ser aberta e ela pode ser fechada. Uma coisa que eu gosto de fazer o meu aluno analisar é o que seria uma cadeia carbônica aberta? É aquela que não forma figura geométrica. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ela não forma figura geométrica, ó. Tá vendo? Isso é uma cadeia aberta. Olha essa aqui, ó. H3C, C, CH3, CH3, CH3. Não forma figura geométrica. Olha essa aqui, ó. H3C, C, tripla C, CH2, CH3. Ela não forma figura geométrica. Dá uma olhada no que está posto aqui. Tá vendo? Eu tenho sempre cadeias que têm extremidades, tá certo? Sem formação de nenhuma figura geométrica. Agora, presta atenção. Presta atenção. Ó, quando eu tenho isso aqui, ó, dá uma olhada. Quando eu tenho isso aqui, ó, dá uma olhada. Vou fazer assim. Quando eu tenho isso aqui, ó, dá uma olhada. Dá uma olhada. Olha esse aqui, ó. Tá vendo que ela forma figura geométrica? Tá? Essas cadeias serão ditas o quê? Fechadas. As cadeias abertas, elas são chamadas também de acíclicas, ou seja, não cíclicas, ou ainda alifática, tá?
Esse termo, alguns químicos vão dizer, a alifática é uma cadeia que pode ser aberta ou fechada, que não é aromática. Esquece, eu estou usando a base, tá? Para ensino médio, concursos de ensino médio, a gente vai ter cadeia aberta, acíclica ou alifática, como sinônimos. Fechou o jogo? E o que seria uma cadeia aberta, acíclica ou alifática? Uma cadeia que não forma figura geométrica. Tudo bem? Esse tipo de cadeia pode ter ligação pi entre carbonos e pode não ter. Pode ter átomo diferente de carbono entre carbonos e pode não ter. E pode ter nela carbonos terciários e ou quaternários e pode não ter. Isso vai gerar subclassificações, como a gente vai ver agora. Então, preste atenção, eu quero que você analise comigo agora o quê? As cadeias que são abertas. Lembra o que eu preciso? Elas não formam figuras geométricas. Dá uma olhada. Cadeia alifática aberta. Ela pode ser normal e ela pode ser ramificada. Dá uma olhada. Esse carbono é o quê? Lembra de aula anterior? Esse carbono é um carbono primário. Esse carbono aqui é o quê? Primário. Está ligado a um outro átomo de carbono. Esse carbono aqui é o quê? Primário. Esse carbono aqui é o quê? Primário. Só tem carbono primário nessa cadeia. Cadeia normal. Para ela ser ramificada, ela deve ter um carbono terciário e ou quaternário. Dá uma olhada nesse carbono aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ela possui mais de uma extremidade, também é uma boa forma de você ver, ó. Tá? Ela possui 3 extremidades, ó. No caso, veja, teve carbono terciário e ou quaternário, a cadeia ramificada. Não teve carbono terciário ou quaternário, dá uma olhada se ela tem mais de uma extremidade com carbono. Mais de uma não, mais de 2. Tá? Se isso acontecer, ela também será ramificada. Deixa eu te dar um exemplo para você entender. H3C, N, CH2, CH3. Tira esse H daqui e joga um CH3 para cá. Dá uma olhada nessa cadeia. Tá vendo? Se eu classificar os carbonos, esse vai ser primário, esse vai ser primário, esse vai ser secundário e esse vai ser primário. Você está vendo que ela não tem carbono terciário, ela não tem carbono quaternário, mas ela tem um heteroátomo. O que é um heteroátomo, professor? É um átomo diferente de carbono, o N é diferente de carbono, entre carbonos. E esse heteroátomo funciona como se fosse, ele não é, mas funciona como se fosse um átomo de carbono. Ele tem status de carbono. Consequentemente, se ele tem status de carbono, você poderia dizer que esse carbono aqui, ó, teria status de carbono terciário, ó. Ele é secundário, concorda comigo? Mas ele está ligado a um heteroátomo. E como isso aqui é como se fosse um carbono, então é como se ele fosse terciário, caracteriza uma cadeia o quê? Ramificada. Então, cadeia ramificada é uma cadeia que possui um átomo de carbono terciário e ou quaternário. Ou, se ela tiver um heteroátomo, ela tiver várias extremidades com carbono. Tá certo? Aí você tem uma cadeia ramificada. Normal, só tem carbono primário e secundário e só tem 2 extremidades. Fechou? Então, vamos lá. Olha, agora a gente vai analisar uma segunda classificação. Presta atenção. Cadeia carbônica cíclica, fechada, forma figura geométrica. Forma figura geométrica. Ó o quadradinho aqui, ó, que é o desenho que está aqui do lado. Olha só, se ela for fechada e tiver ligações π alternadas, ela não será dita alicíclica, ela será dita aromática. Eu quero que você preste atenção aqui. Se a cadeia é aberta, ela não forma figura geométrica, tá? Ela tem vários carbonos ligados entre si, e aí a gente viu. Ela é normal quando ela possui apenas carbonos primários e ou secundários, tá? 2 extremidades. Ela é ramificada quando ela possui carbono terciário e ou quaternário, pelo menos um, tá?
ou, quando ela possui heteroátomo, ela possui mais de duas extremidades. Ok? Cadeia fechada, cadeia cíclica, cadeia cíclica. A cadeia cíclica forma a figura geométrica. Essa cadeia cíclica, ela pode ser de dois tipos. Alicíclica, quando ela não tem ligações π em ressonância. Lembra de aula anterior? Ligações alternadas, tá? E ela será aromática quando ela formar um anel aromático, ou seja, quando ela for cíclica e tiver ligações π alternadas. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui tem uma ligação π, ó, mas só tem uma. Não tem alternância de ligação π. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Tem uma π. Não tem. Tem uma π. Não tem. Tem uma π. Não tem. O composto é cíclico, tem ligações π e as ligações π estão alternadas. Isso forma um anel de aromaticidade. Isso gera ressonância. Então, vamos lá? Recapitulando. A cadeia pode ser o quê? Aberta ou fechada. Se ela for aberta, eu posso chamá-la de acíclica ou alifática. Ela será normal quando possui apenas duas extremidades, ou seja, carbonos primários e ou secundários. Quando ela tiver mais de duas extremidades em cadeia aberta e possuir carbonos terciários e ou quaternários, ela será dita ramificada. Agora, quando a cadeia fechada forma a figura geométrica, ela é dita cíclica. Aí ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser alicíclica, ok? Não tem ressonância, não tem ligações π alternadas, tá certo? E ela pode ser o quê? Aromática. Ela é cíclica, ela é fechada, só que ela tem ligações π alternadas, o que confere a ela o quê? Ressonância. Fechou? E, consequentemente, aromaticidade. Agora, presta atenção no que a gente vai ver. Uma cadeia, ela pode ser saturada ou ainda insaturada. Por favor. Agora a gente vai sempre complementando a informação. Essa cadeia aqui, dá uma olhada. Ela é aberta ou fechada? Veja, aberta. Não forma figura geométrica. Ela é uma cadeia normal ou ramificada? Veja, ela é normal. Carbono primário, carbono secundário, carbono primário. Não tem carbono terciário ou quaternário e só tem duas extremidades. Ok? Beleza? Então essa cadeia é o quê? Aberta e é uma cadeia normal. Quanto à saturada, não possui ligação π entre carbonos. Você está vendo que entre carbonos, todas as ligações são o quê? Sigma, certo? Entre carbonos, todas as ligações são sigma. Então, essa cadeia é saturada. Dá uma olhada nessa aqui, ó. Essa aqui é aberta. Sim, está vendo que ela é aberta, não forma figura geométrica. Essa aqui é o quê? Aberta. Não forma figura geométrica. Essa aqui é normal. Ela não tem ramificação de carbono para fora dela. Essa aqui também é normal. Até agora está tudo igual. Essa aqui não tem ligação π entre carbonos da cadeia, percebeu? Ela não tem ligação π entre carbonos da cadeia. Ó. As ligações entre carbonos são todas sigmas. Então, ela é dita o quê? Saturada. Já essa aqui tem uma ligação π, ó, entre carbonos da cadeia, ó. Entre carbonos, ela tem uma ligação π. Então, ela será dita o quê? Insaturada. Dá uma olhada nessa aqui. Essa cadeia é aberta, ó, não forma figura geométrica. Isso aqui é um Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para explicar para vocês o nosso projeto SEDUC Magistério, conhecimentos específicos para o cargo de professor focado em Química. É isso mesmo, nós aqui da La Concursos, nós elaboramos uma isolada, essa isolada top de linha que vai atender o seu concurso com certeza. Clique like.